Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da playlist dos iniciantes, que é o treinamento que nós desenvolvemos para quem está começando agora no mercado cripto. E nesse vídeo, nesta aula, nós vamos falar sobre a volatilidade e a especulação do mercado de criptomoedas. Quando você decide entrar para o mundo dos investimentos e você escolhe utilizar como modelo de investimento a renda variável, você precisa entender que você está entrando em um mercado onde, como o próprio nome já diz, essa movimentação de preço dos ativos ela é variável. Ela tem dias que vai estar subindo muito forte, tem dias que vai estar caindo muito forte e tem dias que ele vai ficar quase que parado, né? Como a gente chama no jargão técnico de lateralidade. Então, para início de entendimento, é muito importante você compreender que esse mercado ele não é estático. Você não vai comprar um ativo hoje por 10 e ele vai ficar custando 10 por muito tempo, ou ele vai só subir, ou ele vai só cair. Existirão movimentos de volatilidade, ou seja, de grandes altas, grandes baixas, grandes movimentações neste preço ao longo do tempo que você vai estar inserido naquele ativo, ao longo do tempo que aquele ativo vai fazer parte da sua carteira de investimentos. Entendendo que a volatilidade ela é importante para o mercado, porque é ela que faz a gente ter oportunidades de comprar mais barato e vender com lucro, ou até mesmo é ela que faz também com que eu perca dinheiro quando eu compro no momento errado, compro por um preço mais caro e por uma questão de impacto emocional, ou até mesmo o medo de perder tudo, e isso é muito comum no mercado, você vê os seus ativos desvalorizando, e aí você emocionalmente abalado, você vai lá e vende. E quando acontece isso, a gente chama, tem um jargão técnico também, né? Que a gente chama de mãos de alface, né, que é quando a pessoa vende rapidamente por causa do medo de uma determinada queda, tá? Então, entendendo que a volatilidade é importante, também é necessário compreender que dentro desse processo de volatilidade existe uma coisa chamada especulação. O que seria a especulação? A especulação é um movimento de mercado proposital, feito por uma grande entidade investidora, que pode ser um institucional, um fundo de investimento, uma grande corretora, uma grande baleia, né, ou um investidor com um poder de investimento muito grande, e ele especula o mercado, ou seja, ele sobe o preço de um determinado ativo ou ele derruba o preço de um determinado ativo a partir de uma decisão de compra ou de venda daquele ativo. E isso a gente chama de especulação. Você vai ver muito isso acontecendo em moedas de baixa capitalização de mercado. O que é isso, professor? A capitalização de mercado é quanto aquela moeda está valendo no mercado atualmente. Por exemplo, o Bitcoin atualmente ele tem mais de $1 trilhão de capitalização de mercado. Então, para você conseguir mover o preço do Bitcoin, você vai precisar de grandes volumes de venda, volumes muito acima dos milhões de dólares para poder mover ali o preço daquele ativo. Mas se você pega uma moeda, por exemplo, que tem menos de 10, 20, 50, 100 milhões de dólares de capitalização de mercado, a necessidade de dinheiro para mover aquele preço é bem menor do que haveria para o Bitcoin, no caso, que já tem mais de $1 trilhão de capitalização de mercado. Então, quanto menor for a moeda, né, quanto menor a capitalização de mercado for daquela determinada moeda, mais fácil é você encontrar no mercado uma coisa que a gente chama de pumping and dumping. Ou seja, alguém vai lá, compra o ativo, faz o preço subir, a galera vê aquele ativo subindo, entra na armadilha da alta, aí o pessoal começa a comprar desordenadamente, aquele ativo sobe muito forte e o cara que teve o poder de mover o preço do ativo lá atrás
Quando chega num determinado preço, que a gente chama de topo, ele vende e deixa todo mundo no prejuízo. Ele joga o preço do ativo lá para baixo e quem comprou depois dele saiu com muito prejuízo. Ou muitas vezes fica preso em um determinado momento e não consegue sair do ativo porque aquele ativo corrigiu bastante, tá? Eu vou dar um exemplo na prática para vocês de alguns ativos que a gente encontra bastante esse tipo de situação. Nós estamos aqui no gráfico da Bonk, que é uma meme coin que foi lançada há algum tempo atrás. Eu estou no gráfico diário, vou colocar aqui no gráfico semanal para você ver como esse ativo tem exatamente essa movimentação que eu acabei de mostrar para vocês, né? Acabei de falar para vocês, perdão, de altas e quedas puxadas por grandes compras. Perceba essa alta, tá? Depois perceba essa realização de lucro aqui, ó. Chegou no topo, ele trouxe o preço novamente para a base, certo? Mais uma vez, a gente teve aí uma outra busca de alta muito forte em 2 semanas. Depois, novamente, o preço volta para padrão lá embaixo, né? Isso aqui é uma característica muito peculiar de ativos que são extremamente voláteis, tá? E um dos melhores exemplos de volatilidade para o mercado cripto são as meme coins, exatamente esse modelo de ativo aqui que eu estou desenhando para vocês, ó. Você percebe que ele tem movimentos grandes de preço e também realizações de lucro bem difíceis de serem digeridas por quem está começando no mercado cripto. Ou seja, se você não estiver preparado para entender que esse movimento que começou aqui foi empurrado para cá, né, por compras muito fortes, depois, ao chegar no topo, ele vende, e perceba o tamanho do pavio que é deixado aqui. Pavio significa que houve uma briga muito grande aqui entre compradores e vendedores, e os vendedores ganharam. Então, o preço que tinha preenchido o candle até em cima, o preço foi devolvido, e por isso que a gente teve um pavio aqui, tá? Então, tinha mais gente vendendo do que gente comprando nesse momento. E perceba que quem entrou aqui embaixo, né, ficou no prejuízo, porque ele devolveu praticamente toda a alta. Se a gente pega aqui a nossa régua de preço, a gente faz uma análise aqui, ó, ele subiu em torno de 40.000%. Olha que loucura, tá, gente? 40.000%, tá? E aí ele devolve novamente essa alta, né, até a base de preço aqui, 72,98%. Então, é muita volatilidade que você vai encontrar no mercado, muita especulação. Vou colocar aqui outra moeda que a gente teve também bastante especulação e bastante volatilidade. Essa daqui é um exemplo mais clássico, ela é mais nova do que a anterior que a gente estava observando, né? Do que a Bonk. E essa teve também um movimento de pump and dump. Você percebe que ela nasce aqui, ela sobe até essa região, depois cai mais de 70%, sobe novamente a um outro grande topo e devolve exatamente tudo que tinha feito anteriormente. Então, se você compra errado, você vai ficar provavelmente preso em uma zona dessa aqui, ó, uma zona de topo. E isso é muito ruim para você, porque você vai se assustar com a queda e vai querer vender no momento errado. Então, qual é o segredo para esse tipo de ativo, professor? É você sempre se posicionar nas bases de preço, ou seja, nas bases de suporte, tá? Sempre comprar em pontos de suporte. Comprando em pontos de suporte ou pontos de base de preço, você se protege desse tipo de movimento aqui, ó, tá? Você não vai cair nessa armadilha. Você vai entrar na base, vai surfar a alta e quando você perceber que houve uma reversão, olha como aqui é uma reversão. O preço passou, ficou indeciso durante uma semana inteira, na outra semana também, e nessa quarta semana ele toma a decisão. E aqui, ó, a gente teve o ponto de decisão. Foi exatamente a perda dessa zona aqui, tá? Perdeu essa região, perdeu a base e aí sim ele devolveu tudo. Então, é importante você entender esses conceitos, a gente vai estudar bastante isso no treinamento Mestre dos Gráficos, mas só para você ter uma ideia, esse é um exemplo claro de um ativo que teve uma movimentação
de especulação do mercado. O mercado fez o ativo subir bastante, depois devolveu tudo de ganho que ele tinha feito anteriormente. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e que você tenha tido essa compreensão do que é volatilidade e do que é especulação. E nós continuaremos na próxima aula na playlist dos iniciantes. Muito obrigado e Deus abençoe você. Flow like water, so I'm going mainstream.